Então, agora eu vou começar a compartilhar o material que a gente tem para a aula de hoje. E aí, assim, né? Então, assim, hoje o tema da nossa aula é Reiki para a vida, como todas as outras, mas como que o Reiki pode ser útil no tratamento da obesidade e de transtornos alimentares. Então, eu vou começar falando um pouquinho de mim, né, Maíra? Tu tá chegando por aqui, então, assim, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Liane, eu sou aqui de Porto Alegre, sou casada, tenho uma filha adolescente, a Sofia, e eu sou formada em psicologia pela PUC, aqui de Porto Alegre, já há 34 anos. Tem que fazer as contas. Eu sempre gostei dessa parte, eu sempre fui muito curiosa, né? E eu, durante todo o estudo, eu achava que faltava alguma coisa. Logo que eu me formei, eu fui fazer um pós-graduação pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, onde olhava a pessoa como um todo, né? No seu físico, mental, emocional e espiritual. Isso para mim fazia muito sentido. Eu comecei a trabalhar com alguns médicos homeopatas e a estudar física quântica. Isso já lá em 92, 93, né, no momento em que não se falava quase, né, de física quântica. Hoje parece mais comum, mas lá atrás isso não existia. Comecei a fazer, primeiro me chamou a terapia floral, fui fazer cursos e me tornei terapeuta floral. E aí fui num dos cursos, conheci um colega que resolveu, porque eu passava muito mal nas viagens, e ele me propôs que eu, vamos dizer assim, fizesse uma experiência e que ele iria colocar as mãos aonde eu sentia que era o problema. E eu cheguei muito bem na viagem e perguntei para ele o que que é isso, né? O que que tu está fazendo? Ele disse, é Reiki. E aí foi em 94 que eu fiz o meu primeiro curso de Reiki. Desde ali foi uma paixão. Eu comecei a fazer o nível 1, nível 2. O nível 3 era só para quem queria ser mestre, né? Hoje em dia a gente tem uma divisão entre nível 3A e nível 3B. E eu segui aplicando e fazendo, mas nunca quis ser professora. Eu fazia o 1, fazia o 2 várias vezes com vários professores e aplicando em mim e em outras pessoas. Foi só em 2003 que eu me senti chamada a ser professora de Reiki. E aí eu fui fazer o mestrado e a partir de 2004, então, eu comecei a dar aulas de Reiki. Desde então, né, então assim, em 2004 são 21 anos dando cursos de Reiki. Eu continuo estudando, não é só dando aula, eu continuo me atualizando. E para mim, assim, é uma alegria, e eu sinto como uma missão de vida poder levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, né? E eu estou hoje, claro que muito feliz por poder compartilhar o meu conhecimento, né, com vocês e, né, porque eu acho que o reiki ele precisa transcender o consultório. A gente precisa perceber que o reiki é para todos os dias, é para a vida, e que a gente pode usar ele no nosso dia a dia, como uma ferramenta de bem-estar e de saúde em todos os níveis, certo? Então, vamos começar falando sobre obesidade e transtornos alimentares. Então, assim, a obesidade hoje em dia, ela afeta, sim, muitas pessoas ao redor do mundo inteiro, né? Ela já é considerada uma doença, né, um problema de saúde pública, né? Então, assim, a gente pensa muito em obesidade só a questão da gordura, mas existem muitas pessoas que são hoje que têm um corpo, né, vamos dizer assim, dentro dos padrões, mas são consideradas obesas por uma série de outras complicações.
né, então assim, que a gente vai ver que leva, né, a questões não só físicas quanto emocionais. A gente pensa muito na obesidade, né, até tem vários programas, né, obesidade morte, não me lembro agora, pesos fatais, eu não me lembro agora como é que é o nome, mas assim, existem séries, né, as pessoas estão cada vez mais falando sobre a obesidade, né, sobre como cuidar da alimentação, mas se dando conta que esse cuidado ele transcende. Não é só sobre o que tu come, é também uma questão de o que tu sente, como que tu vive. É uma questão que envolve, vamos dizer assim, que é uma doença, eu ia dizer multidisciplinar, ela é muito complexa, porque ela não é só uma doença física. E ela pode ter várias causas, né? Ela pode ter, inclusive, causas genéticas, padrões familiares, traumas emocionais. Então, a gente percebe que a obesidade e tudo que afeta esses transtornos, ela ainda está sendo estudada porque ela envolve muitas questões que antes a gente não se deparava, né, talvez por um estilo de vida, por uma série de situações. Então, assim, a gente pode ver que esses transtornos, eles se manifestam de diversas formas. Uma delas é a anorexia, outra a bulimia e outro, né, que é o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um, né? Quando eu falo que essas, essas doenças, elas têm um surgimento, que a gente ainda está estudando, é porque é como a pessoa se relaciona com a comida, né. Só que a comida, se a gente for pensar, é a nossa primeira relação com o mundo, né. Então, assim, quando a gente é um bebê e a gente nasce, a nossa primeira conexão com o mundo, com a nossa mãe, é através da amamentação, né. Claro, tem o toque, tem o carinho, mas é o primeiro contato, onde a gente está ligando a sobrevivência, porque eu preciso do alimento para sobreviver, e eu preciso também dessa emoção, desse contato, desse carinho, dessa maternagem. Então, a gente começa o nosso contato com a vida através da alimentação, né. Então, a gente pode depositar nessa relação muitas questões, por isso que precisa ser muito analisado, né, cada caso, né. Que é a anorexia, quando a gente fala desses transtornos, né? A obesidade, então, assim, a anorexia é a magreza extrema e a obesidade seria a gordura extrema. A gente está falando de dois extremos, mas quando a gente vê, né, quando a gente fala de energia, fala de yin, fala de yang, né? Quando a gente fala do reiki, né? O que que é o reiki? O reiki é aquele tratamento, é a energia que procura equilibrar as energias, né? Então, tudo que é extremo, tudo que é demais, não é legal. A gente está sempre buscando o equilíbrio e o meio termo. Então, a obesidade, né, a anorexia também é um tipo de obesidade, no sentido de que é o outro lado da mesma moeda, né. E a gente vê que está relacionado com esse distúrbio alimentar, né. Então, assim, ambas, tanto a obesidade quanto a anorexia, ela está ligada a questões psicológicas, a questões emocionais, né. E a gente também pode pensar numa questão, tudo isso, uma questão social, né. Então, a gente tem na nossa sociedade muito essa busca, né, todo mundo quer ser amado, né, e a gente fala dessa primeira conexão com a comida, está ligada ao afeto, ao amor. Então,
é importante a gente entender que muitas vezes a gente deposita na comida essa questão de necessidade de ser amado e de ser aceito. E aí, assim, a gente tem uma sociedade que fala de ter o corpo perfeito, né, de ter um ideal de imagem, né, de ter que corresponder a um ideal, né, seja nas passarelas, seja nos filmes, seja no dia a dia, né? Que assim, então a fulana vai ser bem aceita, vai ter um namorado, é olhada, é. Então, assim, a gente recebe essa pressão também social de tu ter que seguir uma regra para se sentir aceita. E muitas vezes, né, então assim, a questão da anorexia está ligado a um medo de não corresponder a essa expectativa. Então a pessoa tem medo de engordar, tem medo, né, e ela começa a ter uma visão distorcida de si mesma, como se ela não se sentisse boa o suficiente para ser aceita. Então, ela nunca está boa o suficiente, ela nunca está magra o suficiente, ela está sempre se vendo, né, gorda, né, e no caso, essa imagem. Né? Então, é uma visão que ela não consegue se perceber, né? E tem medo de que, assim como ela se vê inadequada, a outra pessoa também vai ver ela como uma pessoa inadequada e não vai lhe aceitar, e não vai lhe dar esse carinho, não vai, né, se aproximar. Então, é importante a gente se dar conta que essa relação ela traz muitas questões de aceitação por trás, né? E a pessoa que tem anorexia, ela pode, né, ter alternar esses períodos de que não vou comer nada, de restrição total alimentar, né, para outros momentos de compulsão, onde ela acaba, né, engordando, e aí reforçando essa imagem, vamos dizer assim, da obesidade, né, de ser mais gorda, e com isso reforçando que ela não pode comer. E aí parte para o extremo para se negar a comer. Então, assim, claro que a gente está falando aqui de extremos, o se negar a comer. Mas a gente vê muitas pessoas buscando as dietas milagrosas, não comendo, fazendo muitas restrições. E essas restrições, muitas vezes, criam outras doenças, né? Por quê? Porque tu vai ter déficit de vitamina, tu vai ter déficit de nutrientes, então existe, vamos dizer assim, ganhos de doenças ao longo disso tudo. Outra forma, né, que esses transtornos aparecem é através da bulimia, que também, né, tem essa questão da compulsão alimentar, né, e ao mesmo tempo ela come, se sente culpada, porque vai engordar, então não vai ter aquele corpo perfeito, ou se sente mal por essa compulsão. Por que se sente mal por essa compulsão? No momento em que a pessoa não tem domínio, porque o que que é a compulsão? Ela não tem domínio sobre as suas ações. Então, ela se sente envergonhada, ela se sente frágil, ela se sente incapaz, porque ela não se domina, né? Então, assim, ela busca compensar. Ah, eu não faço isso, mas eu vou compensar. Então, assim, ela come, né, sacia esse desejo e depois ela vai provocar vômitos ou tomar laxantes, que é uma forma de expulsão. Só que no caso, né, se isso se torna muito frequente, é natural haver, independente de ter essa busca compensatória, é natural ter um aumento de peso, porque nem sempre tu consegue eliminar tudo que tu ingeriu.
E a pessoa vai, vamos dizer assim, engordando, continua com a compulsão, e aí isso gera mais ansiedade e mais angústia, né. Então assim, criando um círculo vicioso que pode levar, claro, a muitos episódios de ansiedade, de depressão profunda, né. Então assim, todos esses transtornos no seu extremo, a gente pode chegar a pensar, né, então assim, da pessoa estar buscando um tipo de se machucar, né, então nessa depressão profunda, a culpa, né, esses medos, então isso precisa ser muito bem analisado e muito bem cuidado, né. E bom, transtorno de compulsão alimentar é o mais conhecido, né, que gera a obesidade, que é a pessoa que daí realmente não consegue conter a sua compulsão, né. Então, assim, o que que é a compulsão? Come o que tem, né, sem medida, né. Então, assim, tá passando mal, mas não consegue parar. E não é assim: "Estou com desejo de comer alguma coisa", come o que tem, né. Hã, claro, sempre buscando coisas boas e tal, mas a ideia é precisa como se precisasse preencher um vazio que está lá dentro. E é importante que a gente veja, né, então assim, o que que essa pessoa está pensando, porque ela busca preencher esse vazio. É importante a gente ver nos tratamentos que tipo de vazio é esse, né. Que desarmonia é essa que está acontecendo, né. A gente pensa sempre, né, nos transtornos, que a questão sempre está muito ligada a só comer, né. Então, assim, é comer muito ou comer pouco, mas não, né. Então, assim, a gente precisa olhar que, esses transtornos, eles, eles podem estar sendo manifestado de outras maneiras. Né, como a gente falou há pouco, né, essa busca desse corpo ideal, essa obsessividade por um corpo perfeito, então tá sempre preocupada: "Ai, quantas calorias eu estou ingerindo? Ai, ai não estou bem, será que tá bom?". Então assim, é uma preocupação excessiva com o peso. Né, então assim, de não querer engordar, "Ah, não vou comer isso", né, então assim, ai, muitas vezes até come, mas assim, dando exemplos, "Ah, isso aqui deve ter muita ai, mas deve ser muito calórico. Ah, isso é muito engordante", né, então assim, sempre que sai, sempre que vai fazer uma refeição, sempre que tá porque a gente também precisa entender que a nossa sociedade, ela nos cobra um corpo perfeito, mas também a gente faz vínculos através da comida, né. Então, assim, como assim, Anne? Ah, a gente, combina um jantar, a gente combina com o amigo que vai sair para tomar um café, a gente, as interações sociais também se dão através da comida, né. Então, assim, é natural, os encontros de família, sempre um almoço, as festas sempre tem alguma coisa, né, para comer, né, e a gente vê, principalmente, hoje talvez não tanto, mas assim, eu me lembro muito, né, da minha avó dizendo: "Ah, eu não tenho nada para oferecer se chegar uma visita". Né, então assim, se alguém for te visitar, tu tem que oferecer algo de comer. Então esse contato, as amizades, né, elas estão muito associadas, com o comer, com algo que gira em torno da comida. Então o social, o afetivo, ele está muito ligado a isso. E as pessoas que começam a apresentar esse distúrbio, elas ficam muito preocupadas. No próprio encontro, fala assim: "Ai, hã,
não vou comer mais, porque senão eu vou engordar. Nossa, já comeu tanto, ou fica falando das outras pessoas, né. Então assim, as pessoas inclusive quando a gente fala aqui, né, de imagem corporal distorcida, tem tanto aquela que se vê gorda demais, quanto aquela pessoa, né, que tem a compulsão alimentar e diz assim: "Ah, foi só mais 1 quilo. Ah, é só hoje". E aí se olha no espelho e não consegue perceber que está engordando, ou que essa compulsão está trazendo essa consequência, né. E de repente, quando vê, já foram 10 quilos, já foram 20 quilos, porque ela mesmo não consegue se enxergar. Eu tenho uma paciente que a gente estava vendo a questão, né, ela emagreceu 50 quilos, depois ela recuperou 20 e ela estava tentando emagrecer. Ela emagreceu e depois acabou engordando novamente, e ela me trouxe uma coisa interessante, assim, né, que ela foi para academia fazer o exercício, e ela disse assim: "Ah, e aí eu fui fazer o exercício na frente do espelho, e aí eu não gostei do que eu vi". E aí ela se deu conta que ela já há meses se olhava no mesmo espelho, mas não se enxergava. Ela não conseguia perceber que ela estava engordando. Ela ia lá, comia, fazia os excessos, né, tá, fazia um pouquinho, só hoje, só depois, é só esse pouquinho. Ah, eu vou lá, vou compensar fazendo o exercício, e ela não estava percebendo o quanto ela já estava engordando. Até que um dia ela se olha e consegue se enxergar, né. Porque é isso, né, esse olhar, muitas vezes a gente nega, ou a gente distorce a realidade, a gente não quer ver. Então, quem sofre desses transtornos, ao mesmo tempo que tem essa preocupação com o peso, muitas vezes não consegue se enxergar, né. E quando diz comportamento alimentar prejudicado, é isso assim, ó: "Não, amanhã eu compenso", ou "Ah, é só hoje", ou busca, muitas vezes, um padrão alimentar inadequado. Então, assim, a gente precisa sempre estar atento para todos os sintomas e todas as manifestações, né, tudo ele vai muito além de comer muito ou pouco, né. Então, assim, é importante a gente estar atento, porque, assim, é uma variedade de sintomas. Existe muitas questões que estão atreladas e sintomas, que às vezes são mais comuns, né, como por exemplo na anorexia, a pessoa não querer comer, né, ou ter vergonha de comer em público, né, porque ela não pode, ela associa a comer como algo ruim, então ela não quer comer em público. Ah, então assim, a pessoa também que tem a bulimia, né, muitas vezes ela come e se ausenta, então assim, é importante a gente ficar atento quando convive com as pessoas, porque às vezes elas nos dão sinais, né, mas a gente precisa conhecer esses sinais para poder ajudar, né. Então assim, a compulsão, ela tem a ver com, como eu disse antes, com comer qualquer coisa, mas é comer muito num período muito curto de tempo, né. Então assim, é importante a gente ver assim: "Opa, tá demais", porque às vezes a gente, exagera, né. Se tu vai num buffet, é natural que te sirva mais, porque existe mais oferta, né. Mas quando a gente percebe que essa ingestão, ela tá sem controle, né, e ela tá excessiva, é um alerta. E a gente fala por que, assim, a gente olhar? Porque muitas vezes as pessoas, estão sofrendo,
se sentem envergonhadas, deprimidas, culpadas, mas elas não estão se dando conta ou elas têm vergonha até de falar e de admitir que estão com esse problema. Então, assim, é importante que quem está de fora possa identificar, seja amigo, seja, irmão, mãe, pai, e poder mostrar, né, poder dizer: "Olha, está acontecendo isso, tu está vendo? Está tudo bem contigo? O que que eu posso fazer para te ajudar?", né. Quando a gente fala dessa obsessão por calorias, por exercício físico, por vou comer, não vou comer, né, então assim, a gente percebe nas pessoas que elas não se gostam, sempre tem um defeito, estão falando mal de si mesmo, né. Existe essa baixa autoestima, não se sente capaz, não se sente boa o suficiente. Então, assim, ó, existe vários indícios que a gente pode estar atento. Aqui fala de alterações dos padrões de sono e fadiga crônica, porque se a pessoa não está se alimentando bem, como eu falei antes, ou buscando atitudes compensatórias, como dietas muito restritivas ou provocando vômitos, usando laxante, ela pode perder nutrientes. E isso faz com que elas se sintam mais fracas, sem energia, com mais sono. Então, tudo isso é importante a gente poder ficar atento, né? Porque, assim, todo o excesso, né, e mesmo um excesso que apareça, assim, por exemplo, excesso de cuidado, eu estou cuidando das calorias que eu estou ingerindo, ou um excesso, né, uma coisa é o cuidado, outra coisa é o excesso, né, com exercício físico, todo o excesso pode ser um disfarce, né, dessa busca por uma saúde, enquanto na verdade, por trás é um sofrimento que a pessoa está sentindo, né. Então como é que a gente pode pensar em prevenir isso, né, até porque, assim, muitas vezes as questões são genéticas, né. Existe uma tendência, né, de metabolismo, uma tendência, né, uma disfunção metabólica, endócrina, né, então assim, mas a gente precisa entender que todos esses transtornos, tudo isso passa por uma questão de hábitos, principalmente quando a gente fala de hábitos familiares. É importante quando a gente conhecer como é que funciona aquela família, né. Então assim, quais as crenças, que essa família passou, né, então assim, que tipo de alimentação, né, essa família foi criada, né. Então assim, para poder dar toda uma assistência, né. Então assim, a gente pode ajudar as pessoas orientando numa escolha de alimentos que sejam mais nutritivos, a gente pode ajudar essa pessoa, né, que a gente percebe que não está legal, né, indicando, né, então assim, porque as pessoas pensam sempre em restrição, mas a gente pode limitar, diminuir o consumo de produtos processados, do uso de açúcar, né. Hoje em dia, a gente tem muitos processados, o próprio fast food, a nossa alimentação mudou, né, do que a gente tinha antigamente. Eu estava ouvindo esses dias um podcast que falava sobre que em 70 anos da história da humanidade, a gente passou de 1 bilhão de moradores, né, habitantes do planeta, para 8 bilhões de pessoas. Se a gente pensar que a gente precisa alimentar toda essa gente, né, então assim, se criou hoje em dia, então precisa, hã, né, criar mais ovos, mais galinhas, mais alimentos, e aí a gente passou a usar muita química. Então,
os produtos processados, muito açúcar, muitos alimentos que hoje, eles não são nutritivos. Eles, vamos dizer assim, a gente come, mas não se nutre o suficiente, né. Ter uma relação saudável com a comida é passa por aquilo que a gente falou de ter uma relação saudável com o seu próprio corpo, de ter uma relação saudável também com as suas emoções, para não usar a comida como uma compensação dessas 2 coisas, né. E é muito importante, né, buscar uma orientação médica para saber o que que pode ser feito, né. Então, assim, se a base é ansiedade, se a pessoa está deprimida, se a pessoa tem uma falta de nutrientes, se tem um distúrbio metabólico, é muito importante fazer uma análise clínica disso, né. E claro, para tratar todas essas questões, também um acompanhamento psicológico e obviamente que eu vou colocar aqui um tratamento com reiki. É importante que a gente saiba que o reiki, ele vai nos ajudar em todo esse processo, mas ele não substitui nenhuma das outras etapas, né. A prevenção e o cuidado com esses transtornos, eles envolvem muitas questões, né, e a gente estava falando de mudança de estilo de vida e muitas vezes, em crenças familiares, né. Então assim, que é crenças familiares? Vou dar um exemplo meu, né, a minha bisavó, né, passou por uma guerra, onde não tinha comida, e ela não sabia quando que ela ia comer, ela quando tinha comida, e sei lá quando é que ela ia ter comida de novo. E quando, alguém dizia, tipo assim, eu mesma, né, tipo: "Ai, não quero comer isso agora, ai, não estou com fome", ela dizia sempre assim: "Come para a fome que vem". Então imagina, tu tem que comer, tu não tá com fome, tu não tem vontade, tu não mas tu tem que comer, porque tu não sabe se tu vai ter comida. Só que isso era uma crença dela, né. Então assim, eh, eu me lembro da minha avó, né, porque antigamente, né, tem que tomar o biotônico Fontoura, tem que tomar não sei o quê, porque criança, né, roliça era criança saudável. Se tinha essa crença, não é uma coisa, né, hoje a gente sabe que não é a gordura que torna a pessoa saudável, e sim o tipo de alimento que tu tá dando para essa criança. Então assim, ai, a criança, né, os bebê Johnson bem bochechudo, gordinho, então isso era sinônimo de saúde, né. Então assim, ó, a gente vê que a gente é criado com muitas crenças, hábitos que não são nossos e que não nos ajudam e que a gente precisa limpar, a gente precisa identificar, a gente precisa tratar. Só que isso exige tempo, exige esforço e muitas vezes é um trabalho árduo e a longo prazo. E o que a gente vê é que as pessoas não têm paciência. A gente vê assim nas revistas, né, emagreça 10 quilos em uma semana, dieta do não sei o quê, perca 5 quilos em 3 dias, faça tal coisa. Então assim, ó, as pessoas querem milagres, elas têm dificuldade de passar por esse processo de autoanálise, de autocuidado, né, de perceber que a a obesidade, ela é uma doença e precisa de tratamento, né, que esses transtornos, eles são para sempre, né, que nem a pessoa que é alcoólatra, ela não está bebendo, ela está limpa, mas ela pode voltar, né. Então assim, o cuidado, a atenção é para sempre, porque inclui hábitos, né. Então assim, uma vez que a pessoa tem
a obesidade, ela precisa cuidar disso para sempre, né, mas esse cuidado pode ser tranquilo, pode ser prazeroso, pode ser leve ou pode ser muito difícil. Vai depender de todo esse processo que a pessoa tem, né. Então, assim, e aí, onde é que entra o reiki, né? Como é que a gente pode usar? O reiki, ele é uma energia que vai, é um tratamento que vai ajudar a equilibrar as energias da pessoa, harmonizando tudo aquilo que está em desequilíbrio. Seja esses bloqueios, seja os pensamentos negativos de que eu não sou boa o suficiente, de que as coisas não são, né, não tão bem, sejam as crenças que a gente traz, né. Então, assim, ela vai ajudar, porque, assim, o reiki, ele vai equilibrar tanto o nível físico, nível mental, emocional e energético, né. Então, assim, ele vai trazer o alívio, né, para deixando a pessoa mais tranquila, então tirando esse estresse, essa ansiedade, esses medos. Ele pode trazer o alívio dos sintomas da depressão, ele vai estar limpando o campo dessas crenças e bloqueios, pode estar eliminando traumas, né, porque muitas pessoas, elas acabam usando, né, muitas vezes a obesidade como uma própria um escudo, né, para se proteger, né. Então assim, no momento em que a pessoa começa a fazer um tratamento com o reiki, ela vai estar conseguindo trabalhar em todos os níveis, né, e tomando mais consciência de tudo que está fazendo com que ela, vamos dizer assim, esteja em desequilíbrio, né. Então, assim, quando a gente fala, né, os chakras, então, a Maíra está chegando agora, não conhece, a gente fala sempre da energia dos chakras. Cada um dos chakras, ele trabalha uma energia específica, né. E quando, né, a gente pode ter um deles mais desequilibrado do que outro, nem sempre são todos iguais, aliás, eles não são iguais, né. E é importante que quando a gente conhece a pessoa e tenta entender o que está acontecendo, né, que fez com que ela desenvolvesse essa obesidade ou esse transtorno alimentar, a gente possa ver qual o chakra que está mais desequilibrado, qual deles precisa, tentando entender a pessoa como um todo, né, até porque a gente pode trabalhar diretamente com esse chakra, diretamente, né, com algumas das técnicas, diretamente com aquela energia que está em desequilíbrio. Então, por exemplo, o primeiro chakra, ele trabalha muito a energia vital da pessoa, né, essa energia de força, que é o eu sou, que é a sobrevivência. Então, assim, a pessoa que está em desarmonia com esse chakra, ela pode estar se sentindo fraco, né, pode estar se sentindo vulnerável, pode não ter, porque ele também é chamado de chakra da raiz. Então essa pessoa pode estar com uma falta de conexão, né, com a vida, né. Então, assim, é importante que a gente veja como está sendo manifestado. Se essa pessoa está com desequilíbrio no segundo chakra, a gente vê, o segundo chakra está muito ligado aos nossos relacionamentos, ao prazer, à alegria. Então, as pessoas que estão em depressão, as pessoas que têm dificuldade de ter prazer na vida, ou buscam o prazer na comida, né. Então, assim, "Ai, a minha vida está tão sem graça, pelo menos eu vou comer aquele docinho, porque pelo menos aquele docinho é gostoso e vai me trazer uma coisa boa". Então, a gente precisa ver, assim, será que essa
desarmonia está muito ligada a esse segundo chakra? Pode ser que sim, né? Se essa desarmonia tem a ver com o terceiro chakra, normalmente ela está ligada a uma baixa autoestima, de eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou bonita, né? Então, assim, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Então, assim, normalmente os distúrbios de terceiro chakra estão ligados a essa baixa autoestima, né? E a pessoa, e a gente precisa lembrar que o terceiro chakra ele está ligado ao nosso sistema digestório. Então, toda essa questão alimentar está intimamente ligada com o terceiro chakra. Então, mesmo que não apareça diretamente a questão da autoestima, ele é um chakra que precisa ser muito trabalhado e ter muita atenção. Quando a gente fala de um desequilíbrio de quarto chakra, que é o nosso amor incondicional, o nosso relacionamento, amor, família, né? A gente fala de muita tristeza, a gente fala aqui da depressão, mas principalmente da carência afetiva. Porque muitas vezes não é que a pessoa não tenha amor na vida, ou que ela não seja amada, mas ela não consegue se conectar com o amor. Então, ela se sente carente, ela necessita ser amada. E muitas vezes aquele vazio que a gente falou antes tem a ver com essa carência de amor, né? Então, assim, tudo isso não é almanaque de farmácia, a gente tem que analisar cada caso, né? Mas essa carência afetiva buscando comida, talvez seja um resgate daquela relação primeira com a mãe, né? Então, assim, eu busco aquele afeto, aquele carinho que, quando eu nasci, eu tive através da minha mãe. Então, assim, precisa ver se tem essa ligação, se não. Aquelas pessoas que às vezes precisam, têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, que eu digo assim, que precisam engolir algumas coisas, e aí é mais fácil a gente engole com uma comida gostosa, para não dizer aquilo que sente, né? As nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Então, assim, eu não tenho dificuldade de expressar, então eu só fico engolindo, né? E aí acabo engolindo outras coisas junto, né? É só uma réplica, né, de um padrão. O sexto chakra, que seria a nossa terceira visão, seria a nossa percepção do que existe além. Então, assim, a gente vê que aquelas pessoas que não conseguem perceber a si mesmo, não conseguem perceber com clareza saídas, alternativas, né? Aí entra junto do sétimo chakra essa falta de esperança, né? Então, assim, que não consegue perceber a beleza da vida, as coisas boas, não consegue se conectar com a parte, né, do nosso divino, né, com as coisas boas que a gente tem, e não consegue se perceber, né? Então, assim, dentro do Reiki, o que a gente pode fazer? Quem tem acesso, né? Eu sempre recomendo um tratamento completo semanal, pelo menos uma vez por semana, receber o tratamento completo, porque a gente vai estar trabalhando todos os chakras, a gente vai estar trabalhando, né? Então, assim, todos os aspectos, mesmo que a gente não tenha clareza no início daquela pessoa, o que que ela precisa, com o próprio tratamento, isso vai se revelando, né? Porque a gente vai estar no tratamento completo, a gente não tem erro, a gente vai estar tentando equilibrar todas as partes. O autotratamento, então, assim, Maíra, quando a gente faz o nível um, a gente tem a habilitação de se autotratar, de aplicar reiki em nós mesmos. Autotratamento
que é diário, ele é a base que vai nos ajudando a limpar e a colocar para fora todas essas toxinas, né? Sejam elas mentais, emocionais e até físicas, né? Porque quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, dessa alimentação muito gordurosa, a gente também está sobrecarregando o nosso corpo. E com o reiki, tanto no tratamento completo quanto no autotratamento, a gente também está cuidando do nosso corpo físico e fazendo uma desintoxicação dessas, desses alimentos ou desses venenos que a gente acaba ingerindo. Nós temos no nível 2 uma técnica chamada cura mental, onde a gente pode reprogramar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, que não acredita no seu potencial, né? Que acha que não vai conseguir, ela pode reprogramar através dessa cura mental, colocando uma frase dizendo eu quero, eu posso, eu consigo. Ou aquela pessoa que tem a carência afetiva de dizer eu sou amada, né? Ou eu mereço receber o amor. Então a pessoa, através dessa técnica da cura mental, no momento em que a gente identifica a crença, identifica o padrão que precisa ser mudado, a gente pode então trabalhar com a cura mental e reprogramar esse padrão. Claro, o reiki ele não é mágica, não é com uma sessão, não é com duas que tudo isso vai mudar. Mas já na primeira sessão, já no primeiro contato, a pessoa já começa a mudar o padrão e ter essa sensação de bem-estar. No nível 3, a gente tem a cirurgia energética, né? Onde também a gente pode retirar e trabalhar esses padrões que a gente identifica como causadores ou não só os casadores, mas aqueles que alimentam essas crenças e esses padrões, e a gente pode usar como mais uma técnica e mais uma ferramenta para lidar com esse transtorno. E a gente pode usar os cristais, né? Então, assim, identificando o que precisa ser mudado, criando uma programação para esse cristal, né? Ampliando ainda mais o tratamento para que ele possa ser leve, para que a gente possa estar ajudando aquela pessoa a poder lidar com todos esses transtornos e essas dificuldades. Bom, a princípio era isso. Não sei se tens alguma dúvida. E aí, Maíra, fica o convite, né? Vai ter um curso presencial agora, no próximo mês, onde já vai aprender a fazer tratamento completo, a se tratar com o reiki, né? Então, assim, tu vai ganhar manual, certificado, poder fazer, não só na teoria, como na prática, muitos daqueles tratamentos e técnicas que são ensinadas, né? Então, assim, que algumas dicas dos alunos, o que que eles pensam do curso. E assim, vai ser dia 5 e 6, né? Esse, esse curso acontece sábado e domingo aqui no meu consultório, e depois só vai ter outra turma em setembro. Então, é hora de aproveitar essa oportunidade. Aí qualquer coisa me chama que eu te mando mais informações. Existe, assim como eu estou dando essas aulas, o combo das aulas, né? Reiki para a Vida, que entraram numa promoção. Então, foram 6 aulas com assuntos diferentes, onde eu falei de outros assuntos, e que agora estão com preço, estão com desconto, estão por R$ 35. Aí, essas aulas pode
elas ficam por tempo vitalício, e aí é só me solicitar o link que eu te passo e tu pode adquirir as aulas e tem o e-book de cristais para saber um pouco mais disso. Ok. E aí, Maíra, tens alguma dúvida? Gostaria de saber de ti, o que que tu achou, se tu puder falar ou escrever, né? Então, assim, como é que foi essa aula? Deixa Tu eu... tá me ouvindo? Tá Tô dando te certo? ouvindo, Eu tô. tava, eu estava com uns problemas de câmera aqui no início, daí eu tava digitando ali desesperada, mas tá, agora deu certo. Deu. Gostei bastante da aula. Eu tenho um problema atualmente, eu trabalho num problema, mas é uma coisa boa e um problema. Eu trabalho numa loja de doces, eu tenho uma loja de doces veganos. Ai, que coisa boa, mas ué, não é problema. A questão, o problema é o desequilíbrio. Lembra que eu falei o excesso? É, Não é, exatamente. isso não é ruim, isso é ótimo. Aí eu tava em processo de fechar aqui, tava loucura. Eu voltei, eu desisti, meu fone não conectou. Aí eu vou ficar na loja, vou assistir, depois eu vou pra casa. E eu amei, assim, porque eu tenho problemas, assim, não são problemas gigantescos, mas são problemas, né, periódicos de comer demais já desde pequena. Eu até brinco que eu sou abençoada e eu consegui melhorar um pouco, mesmo com a minha base tendo sido bem complicada e eu tendo, no início da adolescência, eu tinha muitos problemas. Eu tomava chá para eliminar a comida. Não Uhum. chegava a provocar vômito, eu não tive esses problemas, mas era aquela criação de que para ser bonita tinha que ser magra, enfim, toda aquela coisa, né? Aquela raiz. E eu consegui melhorar muito com o tempo. Inclusive, foi uma coisa que eu não cheguei a abordar muito em terapia, não sei o que aconteceu, acho que foi a mudança de ambiente e a mudança de convívio com pessoas. Eu consegui melhorar bastante isso com o tempo e hoje eu não tenho uma relação ruim com o meu corpo. O que acontece é, eu tô numa rotina que atualmente eu não tô encontrando prazeres em outras áreas e provavelmente eu compenso com os doces. Inclusive, Ah, né, eu já trabalho com doces veganos, e daí algumas pessoas já me procuram opções sem açúcar. E eu falei, não, eu vou ter que trazer, porque até para mim é uma coisa que vai ajudar bastante, né? Então uhum. é uma coisa que eu quero trazer também para as pessoas e para mim, né? É uma coisa que vai ser muito legal. Mas enfim, quanto ao reiki, eu tô recém entrando no mundo do reiki agora. Eu quero conhecer cada vez mais, porque eu já trabalho com as mãos, né? Eu sou muito boa com as mãos Aham. no geral. Então, eu quero muito aprender sobre reiki. Eu ainda vou começar a me adentrar, eu vou começar a te acompanhar cada vez mais. Te conheci, acho que foi semana passada, nem lembro. Mas eu vou começar a adentrar agora um pouco mais nesse mundo, porque eu quero aprender muito sobre reiki. Então, aos pouquinhos eu vou Ai, indo, que sabe? Eu bom. gostei muito da aula, adorei, porque Ai, eu que bom consegui que... relacionar coisas que eu já tinha como base, né? E eu pensei, tá, daí tu falando ali dos chakras, eu não lembro esse é aquele, né? Mas eu vou aprendendo aos No pouquinhos. E curso a gente fala mais sobre cada um deles, o que que eu imagino. trabalha, né? E no próprio, por exemplo, tratamento completo, né? Então, assim, todas as posições, o que que trabalha cada posição, que parte do corpo, Aham. né? Quais as doenças que podem estar relacionadas. Então, assim, o reiki, ele é muito simples, mas ele é maravilhoso, ele é muito simples, mas é importante a gente saber o que que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu, eu sou muito chata quanto a isso, né? Então, assim, eu prezo pela informação, né? Então, assim, como eu expliquei desde o início, né? Então, se eu tenho uma formação dentro da psicologia, né? Então, assim, muitas pessoas chegam para mim porque do centro espírita. Tá tudo certo, eu também já fui para o centro espírita, mas não é essa a questão. Eu comecei a relacionar e o reiki ele é para todo mundo, para o ateu, para o espírita, para o católico, para o budista, ele não tem a ver com religião, ele tem a ver com energia, né? É que as pessoas associam muitas vezes a energia com o espiritismo, né? Mas a energia, a gente está falando de ciência, a gente está falando de física quântica, né? Que pode ser mensurada. E o reiki
já foi mensurado, já é comprovado cientificamente, mas assim, não é milagre, né? As pessoas buscam muito por milagre e elas esquecem que o processo, né? Até hoje eu vi um memezinho no Instagram, né? A borboleta não precisou de um milagre, né? A lagarta não precisou de um milagre para se transformar em borboleta, ela precisou de um processo, não fuja dos seus processos, era o memezinho, né? O cardzinho. E é isso, as pessoas elas querem milagres, elas esquecem a beleza do processo, dessa descoberta, desse autoconhecimento. O reiki é um caminho de autoconhecimento. É que eu acabo misturando pela minha formação como psicóloga, né? Então, assim, eu acabo misturando tudo, né? Vamos dizer assim, dentro da minha cabeça. Por isso que, assim, eu procuro primeiro explicar um pouco o que que é, de uma forma leiga, né? Sem grandes como é, psicologizez, assim, né? Coisas Aham. técnicas, assim, mas assim, de uma forma acessível e unindo as duas coisas. Porque é isso, é trazer o caminho de autoconhecimento. Quando tu diz assim, ah, porque daí eu fiquei ligando, porque daí é aquilo, é isso, né? A gente se dá conta e que mais do que isso, que tem ferramenta para lidar com isso, que é importante e que é possível, né? Que a gente pode ter acesso ao conhecimento, né? O conhecimento nos liberta, por quê? Porque ele nos traz saída, ele nos traz o conhecimento de alternativas, né? Então, que bom, que bom que tu gostou, que bom que fez um monte de conexão, né? Mesmo estando começando nessa caminhada do Reiki, né? É, eu quero aprender bastante. Eu tô naquele processo de que eu gostava de muitas coisas diferentes quando pequena, fui perdendo o gosto por algumas coisas, fui esquecendo as coisas que eu gostava, fui simplesmente vivendo a vida daquele modo robô. E agora eu tô Uhum. naquele momento de perceber as coisas que eu faço e tentar curar para depois eu ir atrás de outras coisas. Então eu tenho que começar a investigar essas coisas que eu sei que, sabe, eu quero ver tal coisa, tal conteúdo, mas tá, calma, né? Primeiro eu tenho que fazer em mim, alguma coisa por mim. E eu Uhum. quero, eu acho interessante o reiki para aplicar nos outros também, mas eu preciso primeiro para mim, né? Então, Mas o me nível curar. um objetivo é o autoconhecimento, né? É o Ah, autotratamento. é. Claro, tu pode buscar, e eu acho que é isso, assim, eu sempre digo para os meus alunos assim, ó, vamos transcender a maca, porque todo mundo pensa no reiki como o tratamento da maca, e a gente precisa transcender a maca, né? O reiki é uma ferramenta de autoconhecimento e ela é libertador para tu te curar. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente, como é que tu pode oferecer, ter empatia, ter o conhecimento, tu entender o sofrimento se tu também não passou? Isso não significa perfeição e assim, Liane, tu é mestre reiki, então tu é uma pessoa iluminada. Não, não sou. Tenho minhas dificuldades, tenho os meus momentos, como todo mundo. Estamos no processo, né? E eu acho que essa busca, ela é muito importante, que a gente, ela é constante, ela é para a vida toda, né? Porque a gente aprende a lidar com algumas coisas, depois olha para outras, né? Então, assim, este assunto, né? Então, assim, tu tá me conhecendo agora, tu tá me vendo só aqui. A minha dieta foi com 9, a minha primeira dieta foi com 9 meses de idade. Eu já fiz Caramba. bariátrica, Caramba. então, assim, eu tenho uma tendência genética, tem questões alimentares. Ah, mas então não adiantou? Tudo adiantou, tudo é um processo, né? Porque assim, tu vai limpando, né? Tu faz uma dieta e tu não vai, porque é como eu falei antes, tem uma série de questões que estão envolvidas, emocionais, mentais, familiares, conexão, traumas,
né? Então, assim, não é só o comer, né? Então, assim, ó, tem muitas coisas e, e a gente vai criando, né? A gente busca muitas vezes saídas que não são muito saudáveis. Então, assim, a gente vai buscando e se melhorando, tá? Então, assim, é natural. O que que é esperado, né? Então, assim, é o corpo perfeito? Para quem? Qual é o corpo perfeito? Hoje em dia se fala, né? Teve propaganda, né? Assim, todos os corpos são perfeitos. É importante a saúde, é importante. Então, assim, hoje se fala mais disso, né? Mas é muito mais complexo, porque é social, é emocional, é familiar, é tudo, né? Então, assim, e quanto mais a gente tem ferramentas para lidar, melhor, né? Mas que bom. Onde é que é a tua loja de doces? É na Venâncio 103, na Cidade Baixa. Então, tá. Então, uma hora apareço por aí Boa! para Venha conhecer. mesmo. Então, que legal, que coisa boa. Tu ficou com alguma dúvida? Não, não fiquei. Quer dizer, sempre tem alguma coisinha ou outra que eu vou ficar pensando, né? Eu vou reassistir a aula, porque o começo, como eu tava aqui, fechada, as coisas aqui, eu perdi um Tá. pouquinho o início, né? Ali, mas eu acho que foi mais a parte da tua formação, então acho que eu não perdi, assim, do conteúdo em si. Ah, tá. A parte dos transtornos eu mais ou menos já sabia, né? Eu queria muito saber da parte de como o reiki, porque é a parte que eu menos sei de como o reiki se liga, né? Então, mas eu vou reassistir depois a aula e eu vou ficar ali te acompanhando. Provavelmente em algum momento eu vou acabar fazendo o reiki, mas não vai ser agora, eu ainda vou aprendendo um pouquinho aí, Quando vou te tu quiser. acompanhando, E porque eu tenho assim, muita vontade mesmo. fica à vontade para me fazer perguntas, mesmo, né? Assistiu depois, né? Então, as outras pessoas que também vão assistir depois, né? Porque a aula vai ficar disponível. Gravado. Na verdade, assim, eu agora eu vou baixar, né? Ela termina de gravar, vou ter que baixar, tem que fazer uma série de coisas. Assim que eu conseguir, eu coloco o link, então, para as pessoas assistirem. E fica por 24 horas, tá? Ah, Me entendi. perguntar, fica por 24 horas, não é para sempre, tá? Tá, Depois fica entendi. disponível por 24 horas e aí depois, mas assim, qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Eliane, assisti, tô com dúvida, como é que é isso, né? Então, assim, vamos ficar em contato, Tá tá? bom, muito obrigada. Precisar, estou à tua disposição. Tá Espero que a bom, gente se obrigada. encontre ao vivo em breve. Também espero. Tchau, Então, tá bom, tchau. querida. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigada, boa Tchau, tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.